Vamos entrar na palavra, né? 1 Samuel, quem tem sua Bíblia. 1 Samuel. Samuel, capítulo 1. História conhecida dos irmãos. Vamos ler a partir do versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comera e bebera em Siló, e ali o sacerdote estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Pai, a palavra é tua, a voz da minha palavra é tua, fala conosco, se revela aos nossos corações. Assim nós te pedimos no nome de Jesus, para a glória de Deus. O significado do nome Ana quer dizer mulher cheia de graça ou graça, né? Mas na realidade, eu creio que vocês já leram, já ouviu alguém pregar, a Ana, ela passava por um processo na vida dela muito difícil, porque na época, o costume da época, se a mulher não pudesse dar filho para o marido, ele tinha direito de arrumar uma outra mulher. Inclusive, ele poderia pegar a mulher que não dava filho e devolver para os pais. Você está entendendo? Diz amém. Então a moça se apaixonou, casou, instituiu uma família. Amém? E de repente o problema não está nem na mulher, pode estar no homem. Porque muitas das vezes tem um homem que é infértil, assim como tem a mulher que também é infértil. E naquela época não se sabia se era mulher ou se era um homem. Hoje tem como saber, porque a medicina é avançada, se faz os exames e o médico vai dizer para o camarada: olha, a sua mulher é fértil, é você que não faz filho. Ou pode falar para a mulher: olha, o seu marido é fértil, mas você não faz filho. Está dando para entender? Diz amém. Só que na época a culpa caía em quem? Em quem? Na mulher. Então, se o camarada casasse e se a mulher não desse filho para ele, a culpa era dela. Às vezes o problema estava no homem, mas ele aproveitava do costume da época e tropeou. Muitos deles devolviam a mulher para a família e arrumava outra mulher, porque era costume da época. E a mulher que não podia dar filho para o marido, a pior coisa que é na época, a mulher, você passava, ela lavava a mulher do útero seco, ou a mulher amaldiçoada. O sonho da mulher é ser mãe.
E de repente ela não consegue ser mãe. Aí por não conseguir ser mãe, ela já vai bater uma tristeza muito grande. Amém? Vocês estão entendendo? Então a mulher que quer ter filho e não consegue ter filho, ela vai ficar triste. Se ela vê uma mulher com um neném no colo, ela vai dizer, poxa, o meu sonho era poder engravidar. O meu sonho era poder amamentar. O meu sonho era ter um filho. E não tem. Então a mulher, ela, principalmente da parte da família do marido. Você já imaginou a moça, a mulher ouvindo a mãe do rapaz dizer, larga ela não vai te dar filho. Ou o pai dizendo, olha, você não vai ter descendente com essa mulher. Porque os judeus, a preocupação deles na época era continuar a árvore genealógica. Quer dizer, o camarada casava e para ter filho, para ter neto, para ter bisneto, e assim para a geração da sua família continuar. Está entendendo, irmã Elza? Irmã Elza, a árvore genealógica dela vai ser grande, hein? Tem uns 50 lá, irmã? Filho, neto, bisneto? Acho que ela chega a 400. A 400? Da glória. Oh, aleluia. Então a mulher que não dava filho era chamada de amaldiçoada. Para pensar. Se coloca no lugar de Ana. Jovem, se coloca no lugar dela. Você casa, não pode dar filho para o marido, e você nem sabe se o problema está em você. Aí você olha as suas amigas e diz, lá vai a mulher do útero seco. Lá vai a mulher amaldiçoada. Irmãos, era muita dor, era muito sofrimento. E agora, Elcana, ele arruma uma mulher para ter filhos com ela. E a mulher engravida. Agora você imagina a Ana ouvindo as pessoas chamar ela de útero seco, de mulher amaldiçoada, e ela vê a outra engravidar e ela não. É triste ou não é? Ela vê a mulher engravidar e ela não. Aí a mulher tem um filho e ela não tem. E a mulher que tem um filho, querendo ou não, ela acaba. Não vou dizer que na Bíblia está dizendo isso. Está dizendo aqui que a Ana fica irritada. Mas provavelmente a que tinha filho olhando para aquela que não tinha e falava assim, eu posso dar filho para o seu marido. Porque na realidade o marido era de quem? Era de quem? De Ana. Era o marido de Ana. Então, pelo costume, leis da época, ele pega uma mulher chamada Penina para ter filhos com ela. Essa mulher engravida, essa mulher amamenta, e Ana, querendo ou não, ela vai segurar um filho do marido, mas que foi feito com outra mulher. Aí eu te pergunto, lá do céu, irmãos, tem momentos que você passa aqui que não dá para você entender. Principalmente quem serve a Deus, quem crê em Deus, vai dizer assim, por que eu estou passando por isso? Por que essas coisas estão acontecendo logo comigo, não é desse jeito? E muitas das vezes a gente quer questionar a Deus, mas não sabendo que mesmo passando por humilhação, por provação, por adversidade, ou seja lá o problema que for, por mais que você passe por tudo isso, do céu Deus está vendo tudo.
Você diverte sim? Diverte ou não diverte? Diverte. Ontem eu fui ali no estudo, lá na Câmara, eu gostei, o pastor é uma palavra muito boa. Ele é igualzinho eu na forma. Eu falei, rapaz, o camarada pensa igualzinho a mim. Na palavra, amém? Inclusive, vocês estão liberados para ir lá nas quarta-feiras para aprender a falar. Está tendo estudo lá, muito bom. Então, irmãos, havia festa, era uma festa religiosa. Vamos supor, tem um aniversário aqui na igreja. Aí tem um bolinho, tem um refrigerante. Hoje o povo está mais chique, né? Ninguém quer fazer aniversário se não tiver bolo, não tiver torta. Na minha época era broa. Eu me lembro que tinha uma velhinha, uma senhora bem de idade. Eu tinha lá meus 12, 13, 14 anos. Toda vez que eu via no meu aniversário, ela vem broa. Ela me dava uma broa de presente. Vocês sabem o que é broa? É tipo um pão feito no forno, né? A broa. E ela enrolava no papel de presente. Tipo assim, rapaz, vou ganhar broa de novo no aniversário. Mas pelo menos ela dava broa, a gente não dava nada. Ia para comer e ainda saia reclamando. Mas eu me lembro, não sei se aqui acontece ou já aconteceu. Tinha aniversário, que a pessoa era muito humilde, não tinha refrigerante, tinha que suco. Dava que suco para todo mundo, né? Que suco com bolo. E às vezes não era nem bolo desse, com velhinho em cima, todo emperequetado. Era bolo feito com forno mesmo, bolo comum. E o povo enchia a pança e ia para casa feliz. Mas toda festa de crente tem alegria, né? Amém? A gente tem alegria. Então, irmãos, as pessoas estavam na festa, era uma festa religiosa. Eu creio que muitos delas se alegravam por estar ali. Alguns vinham de longas distâncias para participar dessa festa, mas Ana não estava alegre. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito triste e muito angustiada. Uma pessoa triste, você já ficou triste? Uma pessoa triste, ela consegue almoçar, tomar café, ela adianta, né, Giovana? Uma pessoa triste ainda assiste uma televisão, ainda vai para a porta, vai ter um papo com um amigo, né? Triste. Agora a pessoa angustiada, qual é a diferença do triste com o angustiado? O angustiado não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, desliga o celular para ninguém perturbar. Ele perde o apetite, ele perde a alegria. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus estava lá no Getsemane, a Bíblia está escrito na Bíblia que ele se entristeceu muito. Então Jesus estava, vamos lá? Jesus estava triste. Mas a Bíblia diz que também ele se angustiou muito. Então há uma diferença de tristeza e angústia. A angústia, ela pode virar uma depressão. Você sabia disso? Se você é angustiado, se prende no quarto, não quer falar com ninguém, não quer almoçar, não quer jantar, tem uns que nem banho tomam. Aí já vira uma depressão. E tem a depressão física e tem a maligna. Qual é a diferença das duas? A depressão é uma coisa normal que ocorre na vida de quem é crente e de quem é ímpio. Agora ela se torna maligna, porque se dentro da depressão você der lugar ao diabo, ele vai começar a dizer: se mata, acaba com a tua vida, você acaba com o teu sofrimento. Não é desse jeito? E a pessoa dá ouvido ao capeta e vai se matar. Mas o crente não, mesmo angustiado, o que o salmista Davi nos ensina, Magna? Você lembra? Vamos lá? Na minha angústia. Então Davi também se angustiou. Davi está dizendo: na minha angústia, ele está dizendo: me tranquei no quarto, não quis falar com ninguém não. Davi está dizendo: na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, se você está triste, ou se estiver angustiado, ou entrando em uma depressão, lembra que você tem um Deus que cuida de você. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Bate palma para Jesus. Eu tinha preparado uma outra mensagem, aí na hora aqui, já se abre.
irmão Isaías, pastor Isaías, e eu fiquei naquela. Mas a gente tem que estar na direção de Deus, porque a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, e às vezes vem no nosso coração, hoje eu vou ministrar isso. Aí chega lá no culto, Deus muda, você não, tem pessoas aqui que precisam ouvir esta palavra. De repente Deus não está falando com todo mundo. De repente tem uma, duas ou três, que a palavra é especificamente para essa pessoa. Amém? Aí ela vai sair daqui, meu Deus, que maravilha! Foi bom ter ido para o culto hoje, porque Deus falou ao meu coração. Amém, Jefferson? Então Ana está lá no templo, o povo está festejando, é uma festa religiosa, mas ela está triste, ela está angustiada. Jesus se entristeceu e se angustiou, e ele foi chamar os discípulos para orar com ele. E os discípulos estavam o quê? Tudo dormindo, igual o pastor Isaías depois do almoço hoje. Roncando. Aí, ele vai para um canto orar, porque os discípulos não vêm orar com ele. Os discípulos estavam cansados, Jesus também estava. Mas tem momento que é só para você e Deus. Amém, Josiah? Tem momento que não é para você juntar um grupo aí de 3, 4, 5, vamos orar. Aí dependendo de quem vai orar com você, o que ela ouvir na sua oração vai estar todo mundo sabendo, porque tem crente que tem a língua maior do que o corpo. Não pode nem ouvir a oração do outro, porque já sai falando. Porque querendo ou não, se você está triste, angustiado, você não vai conseguir orar isso, você vai começar a querer falar, e alguém vai estar ouvindo, e o capeta também. Então é o momento de Jesus, amém? Ele e Deus. Os discípulos adormeceram, ele foi chamar para orar, e eles não vieram porque eles estavam cansados e dormiram. Agora Jesus só vai orar, e a Bíblia diz que triste, angustiado, mas ele diz assim como homem, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia que a morte da cruz o esperava. Mas ele agora abre a boca e diz: mas todavia, não seja como eu quero. Você já percebeu que é muito difícil alguém falar isso para Deus? As pessoas oram, as pessoas pedem, mas não fala para Deus que não seja como eu quero, mas que seja como o Senhor quer. As pessoas querem que Deus faça do jeito dele, da forma dele. Mas vamos orar diferente, vamos falar: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma vitória, eu preciso de um renovo, eu preciso de uma cura. Eu preciso, mas faz do teu jeito, faz como o Senhor quiser, como o Senhor achar melhor. Amém? Porque tem gente que quer ainda falar: Deus, eu quero que o Senhor faça assim, desse jeito e tal. Não, apenas coloca na mão dele e deixa ele fazer. E espera. Aí Jesus fala essas palavras: se possível, passe de mim esse cara, mas todavia não seja como eu quero, mas que seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer, que seja feito conforme o Senhor quer. Aí voltando lá em Ana, eu sempre digo, eu creio que eu já falei aqui, que Deus permitiu Jesus como homem passar por algumas situações para poder te entender. Por que quando você está triste, Jesus te entende? Porque ele também se entristeceu. Você está angustiado, por que Jesus te entende? Porque ele também se angustiou. Quando você está chorando, não sei lá qual é o motivo, mas você está chorando, ele te entende porque você está chorando. Porque lá no capítulo 11, versículo 35 do Evangelho de São João está escrito lá o quê? Jesus chorou. Vamos lá, todo mundo? Jesus chorou. Se você chorar na frente de alguém, vá a mulher chorar perto do marido. Você não tem o que fazer não, mulher. Lá uma trouxa de roupa. É desse jeito, irmão. Se você chorar perto de alguém, a pessoa não sabe que está na tua alma, no teu coração,
você chora escondido. Até deitado lá naquela cama, com a cabeça em travesseiro, a lágrima, todo mundo dormindo, tua lágrima desce. Cada gota de lágrima ele está vendo. Então Jesus entende quando a pessoa está triste, ele entende quando está alegre, ele entende até quando você sente dor, porque Jesus sentiu dor, a dor dos pregos nas mãos, dos açoites, até bofetada, a dor da bofetada, humilhação. Não tem momento que alguém quer te humilhar, até mesmo com palavras e com atitude. Quando você está sendo humilhado, ele também te entende, porque ele passou por humilhação. A Ana está lá no templo, triste, angustiada, chorando, e ela não conseguia orar falando, ela só movia os lábios. É como você vai ficar assim. Às vezes sai da rua, aí você vem orar em espírito com a boca fechada, você está orando e aquele virou crente ficou doido. Mas é mesmo, você está orando, você vai dizer que você está doido, mexendo com a boca, falando sozinho, não é assim? Está falando sozinho? Aí ela está lá, ó, e chorando. Aí o sacerdote vem e olha para ela, e fala assim: mulher, isso é uma festa religiosa. Tomou uma caninha hoje? Porque quando o sacerdote fala, você está cheio de mosto, está dizendo assim, você bebeu bebida alcoólica, você está bêbada dentro da casa de Deus. Então, muitas das vezes, o olhar se faz julgamento precipitado. Ela estava angustiada, estava triste, e devido a isso não conseguia orar em voz, mexer os lábios. Aí depois ele entendeu, porque ela falou: não estou cheia de mosto, estou angustiada em aflição de alma. Aí ele entendeu, o Espírito de Deus deu entendimento a ele, e ele diz que Deus possa realizar o teu sonho, ou realizar o que está no teu coração. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Levanta a tua mão direita, a palavra profética, que Deus possa realizar o desejo do teu coração, dentro da vontade do querer dele. Oh, aleluia! Por isso que é gostoso estar no culto, irmãos. Eu acho maravilhoso. E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Aí Ana fez um voto ao Senhor. Hoje as igrejas, hoje tem voto de tudo nas igrejas, né? Só que eu me lembro, voto do livramento, voto da porta aberta, voto do milagre, voto da quebra da maldição. Pancada de voto. Aí aqui na roça, tem igreja que quando não é época de pegar café, colher pimenta, o povo está sem trabalhar, você não vê falar em campanha, vê falar? Fala a verdade, você não vê falar em campanha. Essas roças aí. Aí quando é época da colheita, aí traz pregador de Itamaraju, de Teixeira de Freitas, traz pregador de longe e taca o voto no povo. E é voto de cinquentinha, de cenzinho, não é voto de R$1 não. Aí, o que eles fazem? Racha no meio. Vai lá, rapaz, prega, taca a revelação daquela cambada de besta lá, revela todo mundo e taca a voto. E o povo pega, irmão. Tem uns que conseguem até pagar o voto, mas tem aqueles que o voto está na Bíblia, outros está com a geladeira cheia de voto, não é assim, Lanúcia? Cheia de voto, cheia de geladeira. Se pensar quando for lavar a roupa, aí está lá aquele monte de voto dentro do bolso. E eu vejo Ana fazendo voto. Deus pediu para ela fazer voto? Pediu, irmãos? O voto nasceu no coração, amém? O coração dela. E foi um voto duro, tá, Giovana? Foi muito duro, porque ela
não podia ter filho. Mas ela disse: se Deus me deu um filho, depois que ele estiver desmamado, eu vou entregar ele no templo, ele vai ser criado pelo sacerdote. E Ana não morava em Malquinha, mora de frente da praça. Se ela pegasse um filho pequeno lá, tem o meu amiguinho lá, eu esqueci o nome dele. Micael. Pastor, Micael, cria ele aí. E se eu estivesse morando aqui, todo dia eu estava vendo ele mora de frente da base. Ele ia ficar enfiado mais lá do que aqui. É verdade ou não é? Mas Ana morava longe. Ana morava distante. Sabe quando é que ela ia ver o filho dela, Giovana? De ano. Uma vez por ano ela ia ver o filho. Aí ela faz esse voto: se Deus me conceder a alegria de ser mãe, o filho gerado no meu ventre, eu vou tomar. Esse foi o voto. E ela engravidou. O desmamar lá era de 4 a 6 anos. Hoje tem mãe que nem mamar dá para o filho, né? Tem medo de dar mamar e os peitos ficam caídos. Prefere ficar os peitos para cima, do que dar mamar para o filho. Não, estou falando a verdade. É ou não é? Não é para dar mamar nada? Ficar com os peitos igual o peito de velho? É assim que é. Desse jeito. Já passou, você está falando disso? Estou falando da verdade. Isso é verdade. Aí, está rindo, né, Márcia? Está dando mamar, né, Márcia? Graças a Deus. É por isso que o bichinho está aí. Fui pegar ele no colo e o menino está uma tora. Está pesado. Você não vê. Daqui a pouco eu não aguento carregar mais. Mas daqui a pouco já está andando também. Mas enfim, irmãos. Ela cumpriu o voto ou não cumpriu? Cumpriu. Você já imaginou, Bilinha? No dia dela, ela gerou, nasceu, criou. Aí levou ela um ano. Aí a criança já estava andando, né? E a mãe com 2, 3, 4 anos. Ele aqui, né? Está com quantos anos esse menino? Esse aqui. 7. Está com 7? Está um pouquinho mais velho, né? Mas enfim, e a pessoa vindo já andando, ela está nem no colo, ela está da mão o menino, e chegava para ele e falou assim: está aqui o meu voto. Eu vou entregar ele para o senhor criar ele no templo. Você já imaginou na hora de ir embora, o menino chorando? Você que é a mãe que leva um filho para a creche nos primeiros dias para a escola, você leva a criança na maior alegria. Vai. Aí na hora que sai, é atrás da mãe. É assim ou não é? Até acostumar é difícil, irmãos. Até aquela criança acostumar com aquele homem estranho, que nem da família é, o sacerdote. E o menino foi criado no templo. Só que quando você faz o voto de coração, não estou falando de dinheiro, irmão, que voto não é para tirar dinheiro de ninguém. Você sabe como se faz o voto? A Giovana tem uma causa na justiça. Ela pode falar assim: Senhor, se eu ganhar aquela causa, eu vou tirar um dízimo e entregar na igreja, ou eu vou tirar uma oferta. Ou ela pode dizer: vou fazer um culto na minha casa. Porque tudo para Deus é a mesma coisa. O importante é você pagar aquilo que você está falando com Deus. Porque não importa qual é o voto, o importante é você fazer por fé. Amém? O meu filho mais velho, ele arrumou um emprego. Aí no primeiro salário dele, ele veio com o envelope de dízimo. O quê? Pai, está aqui o meu salário. Você não, dízimo é 10%. Você vai tirar 10%. Não, pai, eu fiz um voto com Deus. Nem o senhor sabia, nem minha mãe, ninguém. Eu fiz um voto a Deus. Se Deus abrisse a porta de emprego para mim, eu ia pegar todo o meu salário. É o voto que eu fiz. O meu primeiro salário eu ia entregar na casa do Senhor. E eu, como pai, eu creio que você, como mãe que está aqui, você faria minha coisa. Não, meu filho, é só os 10%. Não, pai, não foi 10%. Eu falei com Deus: se
Se ele abrisse a porta de emprego, eu ia entregar o meu salário. Eu não fiz voto, foi com o senhor não. Amém? Amém? E como Deus quer, hoje ele está morando na França, está lá com a família na França. Então isso é voto, irmãos, isso é fazer voto. E quando você faz um voto, você tem que cumprir, e não importa qual seja ele. Então você tem que cumprir. Se é um culto de ação de graça na sua casa, cumpra, não importa qual seja o voto. Mas hoje não, é estar aqui envelope no povo e fala que é voto. Eu prefiro, ali tem uns envelopes de oferta. Eu posso chegar aqui, como já fiz, falar, irmãos, aqui nós pagamos aluguel, o proprietário precisa receber em dia, temos uns envelopes ali, coloca a sua oferta para ajudar a pagar o aluguel. Porque se a gente não pagar, a base missionária fecha. Ele vai deixar a gente ficar aqui, usufruindo aqui, sem pagar ele. E outra coisa, quando você aluga a casa de uma pessoa, quando você tem uma casa que é de aluguel, a pessoa, ela faz compromisso com aquele dinheiro ali, não é assim, irmã Elza? A irmã Elza tem uma casa de aluguel. Aí todo dia 15, quem mora lá tem que pagar ela. Se a pessoa não pagar, e o compromisso que ela fez confiando naquele dinheiro? Você está entendendo? A gente tem que ser honesto. Agora chegar aqui e começar a tacar panfleto com você, para o envelope. A envelope do livramento. Precisa fazer voto para ter livramento? Precisa, filho? Não. A Bíblia diz que eu sou o Senhor que te guarda, eu sou o Deus que te protege. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que não tem. Para ser guardado por Deus não precisa fazer voto. Para Deus abrir uma porta de emprego, não precisa fazer voto. A não ser que você, como do pastor, fazer. Agora você, voluntariamente, sem ninguém saber, você pode fazer o voto do que você quiser. E depois cumprir. Amém? A Ana fez o voto de entregar o filho. E Deus foi tão bom. Vocês sabem o que o filho dela, o primeiro filho dela, se tornou? Porque a Bíblia fala dos outros filhos. Mas o bacana aqui é que do filho que ela fez o voto de entregar, Deus fez dele sacerdote. Vamos lá? O que ele era? Sacerdote. Profeta, vamos lá? Profeta. Sacerdote, profeta. E ele era juiz também, porque na época não tinha rei, eram juízes que fazia as leis que o povo vinha se aconselhar. Então, o filho de Ana se tornou dentro de Israel juiz, profeta e sacerdote. Mas a Bíblia diz que Deus não deixou Ana só. Aleluia! O menino estava lá no tempo sendo criado, mas Deus deu para Ana 5 filhos. Amém? Quantos filhos? 5 para quem não tinha nenhum. Rapidamente vou contar aqui para vocês algo que aconteceu. Teve um dia que fui pregar numa igreja, lá na Serra. Aí no final do culto chegou uma senhora com o neném recém-nascido, né? Cheio de ferida, irmãos. Tá, de fazer dó mesmo. Eu nunca vi um negócio daquele. Um menino cheio de machucado, cheio de ferida. Aí ela disse, pastor, você podia orar por essa criança? Eu disse, oro sim. E eu falei assim, o que houve com o seu filho? Ela disse, pastor, a mulher ganhou essa criança no hospital e abandonou a criança lá. E essa criança já nasceu cheia de ferida. E o médico deu pouco tempo de vida para essa criança, porque essa criança está cheia de bactérias, vocês estão entendendo? As feridas eram devidas às bactérias. Então essa criança tem pouco tempo de vida, está cheia de bactérias, e ela está tomando os antibióticos. Pela idade dela, o antibiótico é muito forte. Se tomar o antibiótico, morre. Se não tomar, morre do mesmo jeito. E ela começou a chorar, irmão. Mas chorar. Aí botei a mão sobre a criança e orei. Eu falei, então ele não é seu filho gerado, você pegou no hospital, abandonaram lá, e eu consegui, o juiz me deu uma liminar para criar como se fosse meu filho.
Aí do nada eu falei assim, chamei uma obreira, falei assim, irmã, vai no canto ali e unge a barriga dela. Eu falei assim, você não pode ter filho, você não tem filho. Ela assim, meu útero é útero de criança. Quem já viu falar de útero de criança? Ela falou assim, pastor, o meu útero é de criança, não tem como gerar filho. E ela se apegou àquela criança, não podia ter criança, se apegou àquela criança, como já era filho dela, como se tivesse sido gerado. E nisso passou 2 anos. Passou quantos anos, irmãos? 2 anos. Aí lá vai eu e um outro irmão fazer uma visita para uma família no bairro vizinho. Tá nem lembrando, nem sabia o que tinha acontecido. E lá estou eu, um sol de 40 graus, sol igual que estava aqui hoje. Um sol quente, a gente andando. Aí daqui a pouco, pastor, pastor, pastor. Aí o irmão olhou para mim e falou assim, rapaz, uma mulher falou, gritando pastor. E ela tem carrinho. Parecia uma caminhando na vida, correndo com o neném. Um carrinho. E ela disse, Deus, calma, você tropeça lá com a neném. E ela deixou o pequenininho para trás. Ela correndo, o neném no carrinho, o neném devia ter uns 9 meses, o neném estava grandinho. Eu acho que igual que sim, assim, de 5 tem menos ainda, né? Já estava grandinho. E o outro, parecia uma abobrinha, né? Todo gordinho, correndo. Eu calma, irmã. Aí, quando chegou perto de mim, cansado, pastor, o senhor está lembrado de mim? Você não está mesmo? Estou não. Quando o senhor passou lá descendo o ônibus, eu lembrei que foi o senhor que orou. O senhor lembra de uma mulher, com um nenenzinho cheio de ferida? Você lembra? O senhor lembra que o senhor mandou ungir minha barriga? E depois o senhor veio e falou assim, Deus de Sara, porque Sara não podia ter filhos, a mulher de Abraão. Não podia ter filhos. E Deus deu Isaac para eles. E Abraão fez igualzinho, né? Quando a Sara não podia ter filho, ele pegou, acho que é Penina, não, até esqueci o nome da mulher. Pegou uma mulher lá para ter filho. E ela chegou e disse, pastor, esse menino aqui um gordinho, irmão. Aí você, esse menino, tinha uns 2 anos, menino. Você, esse menino é um neném, que os médicos falaram que ia morrer, que estava tomando antibiótico. Depois que o senhor orou, as feridas começaram a desaparecer, a pele começou a dar aquelas cascas secas e nascer pele nova. E hoje, para a glória de Deus, essa criança não tem nada. E eu falei assim, esse no carrinho é o neném que Deus me deu, ele era do útero de criança. Bate palma, meu irmão. Basta crer, irmãos. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. E muitas das vezes nós não conquistamos. Não é porque Deus é ruim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Senta ali, menino. Recebeu um som do sapo, ficar pulando dentro da igreja igual um sapo? Senta aí. Amém? Então, irmãos, olha que maravilha, eu fiquei assim, porque aí eu lembrei daquela criança cheia de ferida, e ela com medo de perder a criança. Aí Deus curou a criança, e o mais difícil foi ela gerar, e ela gerou. Dizer que ela levou um susto quando ela foi no médico, e o médico fez o exame, ela, você está grávida. Ela não tem como matar, está grávida. E estava lá a criança para a glória de Deus. Um menino com 2 anos e o outro já chegando, 9 meses por um ano, lá dentro do carro. Então Deus é maravilhoso. E o bom de Ana é, depois que a criança nasceu, nunca te esqueça, quando Deus te der um milagre, para que outros milagres venham a ser gerados na tua vida, é necessário você ter um coração grato. Amém? Quando a criança nasce, o que Ana falou? Está escrito na Bíblia. Por esse menino orava eu. O que ela queria dizer? Não podia gerar
não podia amamentar, não podia ter filhos, mas antes desse menino ser gerado, antes dele nascer, eu já orava por ele. Amém? Eu já orava. Então continue orando pelo teu milagre, continue orando pela tua vitória. Olha para a história de Ana, uma mulher triste, uma mulher angustiada, uma mulher deprimida, mas mesmo passando por essas situações adversas, ela não deixou de crer em Deus. Quem crê em Deus, aí levanta a mão. Glória. Não deixou de crer em Deus. Eu não sei como você entrou por essas portas hoje. Eu não sei como foi o teu dia. Então, se Deus tem um chamado, se Deus tem algo de grande na tua vida, pode ter certeza. O capeta vai querer usar o vizinho, vai querer usar pessoas de dentro da tua casa, de dentro da tua família. Vai ter irmãos de sangue que vai se levantar contra você. Até diz que você vai ouvir coisa, você não vai pagar com a mesma moeda, não vai responder. Mas tem dia que você vai ouvir coisa que você vai ficar arrasada. Mas tudo isso para te escurecer, para te abater, deixar você para baixo. É como se o capeta usasse as pessoas para te pisar. Aí você tem algo de grande e tremendo. Não tem, irmãos. Deus é maior, Ele é maior do que qualquer coisa. O bacana é que o salmista Davi, quando ele fala assim, prepara uma mesa, Davi, ele manda, a Bíblia não te ensina para você orar para Deus matar seus inimigos. A gente tem que orar para Deus dar vida e saúde para eles. Porque Davi está dizendo, olha, o Senhor vai preparar uma mesa. E quem é que vai sentar nessa mesa? Aqueles que te perseguiram. Aqueles que se levantaram contra você. Deus vai criar a situação das pessoas chegar até você e dizer, realmente Deus é na sua vida. Ou Deus permitir eles entrar numa determinada situação, eles te procurar, ora por mim. Pede a Deus em favor da minha vida. Aí você vai lembrar, poxa, mas me perseguiu tanto, me pisou tanto, me fez sofrer tanto. Mas Deus está preparando a mesa, não para matar, mas para que aqueles que se levantam contra ti, saber que Deus é Deus de milagre. Bate palma para Jesus. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Só espera assim, vamos lá. Jesus é bom. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Ele é maravilhoso. Ô Maria, glória a Deus. Sabe